Saudações. Nesta terceira videoaula, a ideia é, assim, de forma resumida, mostrar como é que funciona o conversor boost. O conversor boost é um tipo de conversor cuja finalidade é elevar a tensão de saída. Okay? Como podemos ver aqui, okay? V out é maior que V in. Isto é, o nome boost quer dizer step up. Então, significa que para podermos fazer o uso deste conversor, primeiro precisamos perceber como é que opera. De seguida é que podemos aplicar em sistemas fotovoltaicos e simular, né, por exemplo, no Simulink, sem hesitação. Então, o conversor boost basicamente resulta da combinação do indutor, de uma chave de potência, pode ser um MOSFET, pode ser IGBT ou uma outra chave, okay? Um díode, okay? E um capacitor. Então, no conversor boost, toda a entrada é a partir do indutor, ou seja, é uma fonte em que a entrada é em corrente, mas a saída é em tensão. Então, o que vai permitir o processamento da energia é a complementaridade da chave de potência e do díode. Isto é, no momento a chave estará em condução, enquanto o díode estará em bloqueio. E no momento o díode estará em condução e a chave em bloqueio. Portanto, é por isso que falei de complementaridade. Então, basicamente, pela característica aqui, podemos ver que a tensão que vai à carga é a mesma que é recebida ou é armazenada no capacitor. Então, o que nós precisamos de perceber aqui é o seguinte, é que quando a chave de potência é ligada, a tensão de entrada é aplicada no indutor. E, neste momento, a tensão de saída é superior à tensão de entrada, o que obriga com que o díode fique inversamente polarizado. E, por causa deste bloqueio do díode, o indutor armazenará a energia no campo do seu campo magnético. Mas essa energia acumulada aqui através do indutor, okay? No instante que a chave é desligada, ela é transferida para o capacitor e flui a partir mesmo, okay, do díode até chegar no capacitor. E daí é que chega até a carga. Então, basicamente, de uma forma resumida, é assim como funciona um conversor boost. Evidentemente, nos próximos slides eu vou mostrar isso com mais detalhes para ficar mais claro. Então, é só não perder o foco. Então, o que também precisamos perceber aqui é o seguinte, é que a corrente de saída neste tipo de conversor é descontínua, enquanto a corrente de entrada pode ser contínua ou descontínua. Então, isso aí vamos ver no capítulo em que falaremos sobre os modos de condução. Então, aqui está o detalhe minucioso, né? Onde nesse instante a chave está em condução, por isso que a tinta é preta e este está em cinza, para mostrar que na verdade ele está em bloqueio, é como se ele não existisse. Então, neste momento, okay, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões, vamos ter esta situação. E a partir daí podemos calcular a ondulação da tensão nos indutores. Mas aqui também entra este parâmetro, que é designado ciclo de trabalho, ou simplesmente duty cycle em inglês. O que representa o ciclo de trabalho? É
a razão entre o tempo em que a chave fica ligada e o período total, porque o período total envolve um instante em que a chave estará em condução e um instante que a chave estará em bloqueio. Okay? Então, deste modo, nós podemos calcular desta forma a variação da corrente nos indutores. Passando para a segunda etapa, teremos esta situação. A chave agora está em bloqueio, ou seja, não está a conduzir. Então, toda a energia aqui acumulada neste indutor é drenada ou é armazenada no capacitor. Lembrar que nesta representação, okay, assume-se que a indutância também tem uma resistência interna, ou seja, as características internas dos componentes influenciam bastante. Mas não é de entrar muito agora nestes pormenores, vou falar assim de componentes ideais. Desta feita, podemos perceber agora que a tensão na entrada, a relação das tensões aplicando a lei de Kirchhoff para essa situação, será dada por esta expressão. E algo novo vimos aqui. Antes simplesmente tínhamos D, agora temos 1 menos D. Este é o efeito da complementaridade que falei antes. Okay? Este é o momento que representa o instante em que o diodo fica polarizado diretamente. Com isso, podemos calcular a corrente ou a variação da tensão da corrente, nos indutores, usando esta expressão. Então, basicamente, o boost vai depender desses dois momentos, porque esses dois momentos vão se repetir. Digo dois momentos na medida em que, num instante, o transistor é que está no modo de condução, enquanto o diodo encontra-se no modo de bloqueio. Então, a segunda etapa é essa que nós vimos aqui. O transistor está no estado de bloqueio e o diodo em condução. Desta feita, neste conversor, podemos ter 3 modos de condução. A primeira condução é designada condução contínua, quando ou se a corrente no indutor não zerar durante a condução do diodo. Tem que ficar bem clara esta parte. Se chegar à fase do diodo conduzir sem a corrente igualar a zero, então esse conversor estará a operar no modo contínuo. Agora, nas circunstâncias em que a corrente chega próximo de zero, né, quase no fim do período de condução do diodo, aí dissemos que ele está no modo de condução crítica, ou seja, está quase a entrar no modo descontínuo. No modo de condução descontínua, vamos perceber que a corrente chega a zero, ok? Antes ou durante a condução do diodo. Então, esses 3 modos de operação são bastante importantes para definirmos o modo como vamos desejar com que o boost opere. Lembrar que em cada um destes modos teremos, neste caso, vantagens e desvantagens. Então, estes gráficos aqui mostram o modo de condução contínuo, para dizer que no modo contínuo a corrente ou a variação da corrente nos indutores em nenhum momento atinge o ponto zero. Ok? Então podemos dizer que o modo de condução contínuo
em relação ao modo descontínuo, vai apresentar uma corrente de entrada relativamente maior. Com isso, estamos a dizer que no modo de condução descontínua, temos o cenário em que a corrente ou a energia, né, acumulada no indutor anula-se, que é este intervalo aqui. Estamos entendendo? Então, isto tem impacto direto nas características da corrente de entrada, assim como na corrente de saída. Então, é dizer que no modo de condução contínua, as correntes serão maiores em relação ao modo descontínuo, como mostram aqui esses gráficos. Ok? E esta seria a característica, ok? Esta seria a característica da chave, da corrente na chave de potência. Para dizer o que? Neste momento a chave está desligada. É por isso que o indutor vai descarregar a energia armazenada. Então, quando a chave volta a operar, o indutor volta a armazenar a energia. Então, esse estágio vai se repetir várias vezes. E no modo descontínuo, né, a corrente aqui anula-se. Então, particularmente, as diferenças estão exatamente aqui. Estes gráficos aqui mostram exatamente valores mais detalhados, em que temos a variação da corrente nos indutores. Isto é, a corrente armazenada ela decresce, mas em nenhum momento atinge o ponto zero. Okay? Daí dissemos que está no modo contínuo. Esta seria a característica da corrente da chave condutora. Está em condução, o indutor armazena a energia. A chave em bloqueio, o indutor descarrega e vice-versa, o processo vai se repetir. Para dizer o que? O período, né, vai corresponder o tempo em que a chave fica ligada e o instante em que a chave fica desligada. Esta última curva aqui é referente ao díodo, porque dissemos que o modo de operação da chave e do díodo eram complementares. Enquanto a chave estiver em condução, o díodo fica em bloqueio. E enquanto a chave estiver em bloqueio, o díodo entra em condução. Então, este seria o resumo do modo de operação contínua. Então, se quisermos achar o valor do ciclo de trabalho, então vamos igualar a primeira expressão referente ao primeiro estágio e o segundo estágio. Isolando e simplificando as variáveis, teremos esta relação. E daqui também já podemos extrair o ganho deste mesmo conversor. Isto é, quanto maior for o valor de D, o conversor tende a entrar no modo descontínuo. Então, esta curva, né, retrata exatamente o que acabamos de aqui falar. Significa que a indutância crítica vamos ter naquele ponto ótimo. E vamos ver que o valor do duty cycle ou do ciclo de trabalho, quanto mais cresce, a região ótima, né? Ou seja, nos projetos é bom sempre procurar com que o duty cycle ou ciclo de trabalho esteja, né, próximo e inferior a 0,35, porque a partir daí já há um decréscimo, ou seja, já está a operar no modo descontínuo, né? E isso tem suas implicações, como nós vimos naqueles gráficos. As implicações que me refiro particularmente já têm a ver mais com os esforços que os dispositivos estarão sujeitos. Okay? Então é preciso sempre ter essa atenção. Do mesmo modo,
podemos ter as equações que nos permitem calcular o valor da indutância. Dissemos que a entrada dependia do indutor, então o indutor é colocado em função desse valor da indutância. Okay? Então essa é a expressão que vamos usar no MATLAB para estimar o valor da indutância, para que o boost opere de acordo com as condições do projeto. Esta expressão que nos permite calcular o valor da capacitância ou a capacidade, neste caso, do capacitor. Okay? Então, são esses parâmetros, conforme disse antes, que é preciso dimensionar muito bem para que tenhamos assim bons resultados. Então, o que vem aqui é a mesma coisa, né? Simplesmente estamos a dizer caso em que o boost entre no modo descontínuo. Estamos a dizer que a corrente máxima será dada por esta expressão nos indutores. Okay? E a segunda fase, como pode-se ver aqui, também não se difere da primeira. Né? Aqui é só lembrar que disse descontínua porque antes mesmo do díode, né, parar de conduzir, a corrente no indutor anula-se. Também temos aqui as curvas que sintetizam o que nós falamos aqui antes. Okay? Então, este será um conjunto de gráficos que nós teremos no modo descontínuo. Então, neste último gráfico aqui, fica claro que a tensão do indutor, a corrente no indutor mesmo fica igual a zero. E esse processo vai se repetir ciclicamente. Okay? E também nos valores de saída. Okay? Pelo que também vamos ter uma característica modificada, né, da tensão na chave de potência. Então, estes são são as principais regiões que utilizam-se em projetos com o conversor boost. Lembrar que o propósito deste vídeo é chegarmos aqui neste estágio. Precisamos de perceber como é que funciona o conversor boost para podermos aplicar na entrada a tensão ou corrente fornecida pelo módulo fotovoltaico. E o objetivo dessas aulas é mostrar como é que nós podemos otimizar o processamento da energia dos painéis solares. É preciso lembrar que os painéis solares, né, sem os conversores, não tem um rendimento assim satisfatório. A ideia de usar-se os conversores contínuos e tudo mais é para otimizar, okay, o rendimento da energia que é gerada aqui nos módulos fotovoltaicos. Então, este é o fim desta videoaula. Então, na próxima aula já vamos mostrar, ou irei mostrar, a modelagem desses parâmetros e vamos analisar juntos os gráficos que serão obtidos através do Simulink. Pela atenção dispensada, muito obrigado e até a próxima aula. Não esqueça também de dar like, de modo que continuemos a trabalhar, porque teremos certeza de que o nosso trabalho está sendo acompanhado. Então, muito obrigado.